Olá, meus irmãos, amigos, integrantes do Ministério Sementes do Amor. Que privilégio, mais uma oportunidade de poder falar da palavra de Deus, minutos preciosos, e espero que você aprenda, que você se analise e que possamos caminhar juntos. Antes de dar início, eu gostaria de passar a um momento de oração. Senhor Jesus, nós te louvamos, te exaltamos porque tu és Deus. Muito obrigado por tua graça, por teu amor. Muito obrigado por ter enviado o teu Santo Espírito para habitar em nós. Obrigado pela regeneração. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pedimos que o Senhor nos dê sabedoria, nos ajude a ouvir, a entender e nos ajude a praticar, Pai. E que tudo seja feito para a honra e glória do teu santo nome. Amém. O nosso tema de hoje é: receba humildemente correção e instrução. Em contrapartida, nós daremos início falando sobre o orgulho. Primeiramente, eu quero deixar claro que o orgulho é pecado. E eu lhe pergunto: você é uma pessoa orgulhosa? Você conhece uma pessoa orgulhosa? Eu elaborei alguns pontos que nós iremos discorrer de sintomas, de sinais de pessoas que são orgulhosas. E creio que no andar a gente vai poder analisar, vai poder pensar, você que está vendo esse vídeo, para que a gente possa se corrigir, para que a gente possa progredir, porque o orgulho nos impede de progredir, o orgulho nos impede de crescer espiritualmente, profissionalmente, porque o orgulho é um Deus, a pessoa se torna o próprio Deus dela, pois a pessoa orgulhosa tem muitas e muitas dificuldades e o orgulho vai de contra ao Evangelho. Tudo que o Evangelho nos ensina, nos instrui, é totalmente contra o orgulho. Então, para que nós analisemos alguns pontos, algumas características do orgulho. A pessoa orgulhosa dificilmente admite o seu erro. Tem dificuldade em pedir desculpas. Não suporta pedir ajuda. Sempre precisa provar que está certo. Não se arrepende de nada. E aí é um grande problema, pois o Evangelho é arrependimento. O Evangelho nos ensina a ser servo, a amar o próximo como a nós mesmos. E como uma pessoa orgulhosa vai conseguir fazer isso? E sempre atribui culpa ao outro. Creio que você, ao ouvir esse sempre atribuir culpa ao outro, hoje é muito utilizado a terceirização da culpa. Isso nos leva lá no início, em Gênesis, capítulo 3, versos 12 e 13. E eu gostaria de ler. O homem já tinha comido do fruto, a mulher já tinha dado ao homem, e a serpente, consecutivamente, já tinha enganado a mulher. E no versículo 12, disse o homem, quando o Senhor o indagou: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore, e eu comi. Então, resumidamente, Senhor, tu me deste esta mulher, e ela me deu fruto. Nós já vemos aí, né, o homem tentando se isentar da culpa. Ele não assumiu a responsabilidade. E no verso 13, o Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. A mulher, por sua vez, seguiu o mesmo procedimento de Adão, terceirizou a culpa. A culpa foi da serpente. E isso nós vemos muito em nossas sociedades, em alguns redutos evangélicos,
De uma certa forma, isso faz parte do pecado adâmico, né? Isso nos acompanha desde quando a gente nasce. Por isso, nós já identificamos, né, esse sintoma, esse pecado dessa terceirização e aprendemos aos pés do Senhor a termos a consciência que precisamos assumir os nossos erros. Nós vemos diversas vezes na Bíblia o salmista dizendo: pequei contra o Senhor, reconheço o meu erro, confesso ao Senhor, e tantas instruções, né, o Senhor dizendo para que nós venhamos a nos arrepender, abandonar o nosso pecado e não a terceirizar a culpa. Não jogar sempre para o próximo. Nós devemos amar o próximo, não jogar a nossa culpa, o nosso erro ao próximo. E em Provérbios, claro que não poderia faltar, né? Provérbios capítulo 12, Provérbios capítulo 11, perdão, verso 2. O orgulho leva à desgraça, mas com a humildade vem a sabedoria. Provérbios capítulo 29, verso 23. O orgulho do homem o humilha, o de espírito humilde obtém honra. E mais um versículo, Romanos capítulo 12, verso 16. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Então, o orgulho é danoso, é pecaminoso e traz sérias consequências para a nossa vida. Nós precisamos aprender a nos despir dele no poder de Deus, a identificá-lo e a lutar contra ele. É um pecado como um outro qualquer, um pecado, seja um adultério, seja a cobiça. Nós precisamos lutar e precisamos da graça do Senhor Jesus para que venhamos a vencê-lo. E o caminho para a vida. O que seria o caminho para a vida? O que a Bíblia nos diz? Em Provérbios capítulo 10, verso 17, diz: o caminho para a vida é de quem guarda o ensino, mas o que abandona a repreensão anda errado. Então, nós encontramos o ensino do Senhor Jesus nas Escrituras. Nós aprendemos o ensino do Senhor Jesus quando o nosso pastor prega domingo após domingo. Alguns têm o costume de anotar, outros não, mas ali nós estamos aprendendo, nós estamos absorvendo conhecimento, nós estamos coletivamente cultuando ao Senhor e bebendo da tua palavra. E isso vai nos enriquecendo, isso vai nos trazendo maturidade, isso vai nos dando experiência. E a igreja, em um todo, nos traz essa progressão. A igreja tem um papel fundamental, um papel importante, a nossa coletividade. Nós fomos chamados para viver em coletividade. Nós precisamos da igreja, nós precisamos nos reunir com os irmãos, nós precisamos ter esse prazer de estarmos juntos, o povo de Deus reunido, domingo após domingo, quinta, nos nossos cultos de oração. É uma bênção poder estarmos juntos. E que nós possamos de fato ter essa alegria, ter essa disposição, porque na coletividade nós vamos desenvolvendo os relacionamentos, nós vamos conhecendo os irmãos dentro da igreja, fora da igreja, nós vamos tendo, com o avançar do relacionamento, a intimidade do irmão chegar de repente nos repreender. Como eu receberia talvez uma repreensão? Ouviria atentamente, ouviria, consideraria, levaria essa instrução, essa correção diante de Deus e pediria sabedoria para que o Senhor nos ajudasse, para que o Senhor nos desse a orientação de considerar, de verificar se de fato procede o que nos foi passado, o que nos foi orientado.
E precisamos de graça para receber a instrução, para receber a correção, porque de fato não é gostoso receber uma correção, receber de repente uma advertência, mas contribui muito para o nosso crescimento, contribui muito para a nossa evolução, evolução espiritual, evolução como homem, como pessoa, como pai de família. Por isso que a humildade é importante. O Evangelho nos ensina muito isso. O Evangelho nos ajuda a viver da forma correta, como o próprio Cristo viveu, como o próprio Cristo nos ensinou. E se você é orgulhoso, provavelmente você vai ter problema, você vai tentar refutar essa pessoa que lhe trouxe uma correção, provavelmente você vai estar tentando evitá-la no culto, vai estar talvez sentando do lado contrário dela no momento do culto, no momento da confraternização. Isso acaba sendo prejudicial, porque quando a própria palavra diz que quando o membro sofre, todo o corpo sofre. Então nós precisamos de graça, nós precisamos de humildade, nós precisamos muitas vezes baixar a bola, ouvir, reconhecer, falar de fato, o senhor tem razão, de fato o irmão está certo, e peço que o irmão esteja orando por mim, me ajude em oração para que eu consiga vencer essa dificuldade, essa raiz de orgulho, esse outro pecado qualquer que seja. Por isso, nós temos a real necessidade de aprender a palavra de Deus. O salmista, no Salmo 119:11, ele nos diz: Guardei a tua palavra no coração para não pecar contra ti. E sem conhecer a palavra, nós não viveremos em santificação. Sem conhecer a palavra, nós cairemos nas ciladas de Satanás. Sem conhecer a palavra, nós seremos vencidos pelas tentações. E sem conhecer a palavra, nós seremos enganados por qualquer falso mestre que nos apareça. Por isso nós precisamos conhecer a palavra, nós precisamos, volto a dizer, domingo após domingo, ouvindo com atenção a mensagem, a pregação, a instrução, a correção, o encorajamento. Isso nos trará benefícios e mais benefícios. Isso nos ajuda a crescer, nos ajuda a ganhar essa maturidade cristã, essa maturidade espiritual. E Deus trabalha na nossa vida em várias áreas. Você começa a se desenvolver melhor como pai, você começa a aprender um pouco mais como educa os seus filhos, você aprende sobre a liturgia do culto, você aprende sobre o próprio Deus, você começa a entender como Deus quer ser adorado, que não é do jeito que a gente acha, é do jeito que ele deixou designado. Tudo está na palavra. Então, a nossa maior necessidade é o conhecimento da palavra de Deus. E hoje, meus queridos, nós temos acesso a tantos meios, nós temos a Bíblia em áudio, a Bíblia de várias formas, de várias versões, versões mais contemporâneas. Temos estudos maravilhosos, nós temos tudo. Deus já nos deu tudo que nós precisamos para conhecê-lo. Agora compete a nós nos disciplinarmos, nos administrarmos, remir o tempo que tem passado tão rápido, né? Hoje é normal a gente ouvir as pessoas dizerem: "Nossa, como o tempo voa". E a estas eu pergunto: e Deus está onde no seu tempo? Deus reina em seu coração ou seu trabalho que reina? Ou a sua diversão que reina? Ou seus filhos é que reinam na sua vida? Ou o prazer, ou a tua profissão, ou qualquer outra coisa? Lembro de ter ouvido uma frase que eu gosto muito: tudo que remove Deus do trono se torna idolatria. Então, nossa idolatria pode ser o nosso orgulho, pode ser a nossa casa, o nosso carro, o nosso prazer, o nosso afã de querer enricar e querer fazer ajudar as outras pessoas. Claro, isso tem o seu lugar, é importante, mas nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, a gente tem um único caminho,
conhecer ao Senhor. E é isso que Ele exige de nós, é isso que Ele espera de nós. E que nas nossas dificuldades nós venhamos a clamar a Ele: Senhor, nos ajude. Senhor, nos dê sabedoria. Senhor, minha família tem passado por dificuldades, mas nós precisamos conhecer a palavra. É a palavra do Senhor que vai nos dar respaldo, que vai nos confortar no momento de grande dificuldade. Quando vier o adultério, você conhece versículos que vão te ajudar a evitar o adultério. Quando vem alguma doença, alguma pessoa vem a falecer, a palavra de Deus vai te confortar, o Espírito Santo vai te ajudar, vai te consolar, mas nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Hoje nós vivemos uma época de muito da superficialidade. Todo mundo ou muitas pessoas conhecem tudo. Nas redes sociais é inevitável perceber que às vezes jovens, 16, 18, eles conhecem segurança pública, eles conhecem de espiritualidade, eles conhecem de educação, eles conhecem de política e por aí afora. Mas o verdadeiro conhecimento é conhecer o Senhor Jesus. A verdadeira sabedoria é conhecer o Senhor Jesus. A verdadeira alegria é ter a convicção da salvação no Senhor Jesus. Eu posso ter todas as coisas e ao mesmo tempo não ter nada. Eu posso ser um empresário bem-sucedido, eu posso ter filhos, 10 filhos saudáveis, eu posso ter uma esposa maravilhosa, inteligente, porém, se eu não tenho Cristo Jesus na minha vida, isso nada vale. Isso é terreno, isso me trará alegria nesse curto tempo de vida que nós temos aqui na Terra, meus queridos. A gente analisa o momento, a maternidade, a sepultura é um caminho muito rápido, passa voando. E quando nós temos a visão ampla do reino de Deus, nós temos a convicção que esse tempo de fato é rápido, passageiro e nós não podemos levar nada daqui. Por isso que nós devemos estar focados no Senhor Jesus. Por isso que nós devemos estar abertos à disciplina. O próprio Deus repreende a quem ama. O próprio Deus deixou a tua palavra com tantas correções, instruções para a gente, para os teus filhos. Por isso nós precisamos de humildade, precisamos reconhecer a nossa pecaminosidade e precisamos reconhecer diariamente a nossa necessidade do Senhor Jesus. Meus queridos, o pequeno estudo que eu gostaria de trazer é esse. Espero que essa palavra tenha falado ao seu coração, que eu possa me analisar, que você possa se analisar, verifique se você está na verdadeira fé, peça sabedoria ao Senhor, peça que o Espírito Santo testifique ao teu Espírito Santo e que nós possamos caminhar e continuar crescendo no conhecimento e na graça do Senhor Jesus. Lhe agradeço por mais essa oportunidade e que o Senhor Jesus lhe abençoe. Um abraço.